Olá, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje no Pode Falar de Livro para falar desse livro, né, do livro A Moreninha, que é uma obra muito importante do autor Joaquim Manuel Macedo, que pertence à escola literária o Romantismo. Os alunos da segunda série vão trazer, né, mais detalhes, tanto sobre as personagens, né, as personagens mais importantes, quanto sobre outros aspectos, tanto da escola literária quanto do próprio livro. Aqui nós temos Thiago Henrique, Kelly, Laudiohane, Juan, o aluno Juan e o aluno Léo Antônio. Então, pessoal, para falar um pouquinho para nós sobre o Joaquim Manuel Macedo e sua importância para o romantismo, está aqui o aluno Thiago, né, Thiago? Você vai falar um pouquinho para nós sobre esse autor que foi tão importante para o romantismo. Bom, falar um pouquinho aqui sobre o autor. Joaquim Manuel Macedo teve um papel crucial no romantismo brasileiro, sendo considerado um dos seus fundadores e um importante representante da primeira geração do movimento. A sua obra, em particular, o romance A Moreninha, é vista como um marco no início da ficção romântica no Brasil e ajudou a popularizar o gênero entre os leitores. Então, para falar sobre as principais características do romantismo, temos aqui o estudante Juan. Ele vai falar para a gente sobre as principais características dessa escola literária. Temos sentimentalismo e emoção, idealização, nacionalismo, fuga da realidade, individualismo, linguagem simples e coloquial, e não política, mas idealizado. Certo. Essas são as características, as principais características do romantismo. Para falar sobre as personagens, né, e como que o autor apresenta essas características do romantismo dentro da obra, nós temos aqui as estudantes Kelly e Laudiohane, que vão trazer mais detalhes sobre a obra, sobre os personagens para nós. Para começo de conversa, por que será que esse livro é um romance? Eu acredito que seja porque no início do livro, Augusto disse que não vai se apaixonar por uma jovem e que não pensaria nela por mais de 15 dias. E do meio por fim, ele foi para a ilha de Paquetá e lá encontrou a Moreninha de primeira. Ele achou ela meio assim, doidinha, pode-se dizer. E do meio pro final acabou se apaixonando por ela. Então eu acredito que seja por isso que é considerado um romance. E eu acho também engraçado e importante quando ele disse que ia escrever uma história se ele apaixonasse por ela. Porque ele garantia que ele não ia apaixonar e ele não ia pensar em uma mulher durante 15 dias. E isso por causa da decepção que ele passou, né? E não foram poucos, ele não concordava. Que ele falou que também não queria, ele não gostaria de se relacionar com branca, né? Pardas e principalmente acho que morenas, porque muitas, toda vez que ele se relacionava, ele se decepcionava. Então ele não queria mais pensar em uma mulher por 15 dias seguidos. E olha que meu moreninho e mudou a cabeça, né? E você lembra que o Augusto não queria ir pra ilha? Sim, eu lembro, por isso que resultou na aposta. Grande aposta, viu? Que o Felipe falou pra ele que se até lá ele fosse, né? E não se apaixonasse pelas suas primas ou pela sua irmã, ele teria que escrever um romance. E caso fosse ao contrário, caso o Felipe perdesse, ele também com certeza tinha o seu papel a pagar. E foi lá que ele foi surpreendido. Ele chegou, logo ele chegou, ele não se interessou muito em nenhuma, principalmente na Moreninha, que os amigos dele falaram tanto dela. E quando ele chegou, ele viu que não era isso tudo. Inclusive, achou ela uma pirralha, né? Pode dizer assim. Que ela era muito, sei lá, parece que ela queria ser uma... Eu acho que era pra nós. E teve aquela noite, né? Que teve a festinha entre eles na casa do avô de Felipe, que ele dançou com todas as primas dele. E dele não, né? No caso de Felipe. E cantou todas falando mil maravilhas pra elas. E aí elas
descobriram que foi pra todas elas e elas foram pro banheiro tramar alguma coisa contra ele. E só que elas não esperavam que a Moreninha estaria lá escutando tudo que elas estavam falando. Aí a Moreninha escreveu num papel e foi lá no salão, onde ele estava, no salão de dança, e colocou no bolso dele sem ele perceber quem era. Daí ele leu e fingiu que estava tudo bem e no dia que elas marcou lá, ele foi normalmente e elas achando que ia conseguir enganar ele. Só que ele já sabia de tudo. E quem foi surpreendida foi elas. E detalhe que no bilhetinho que a Moreninha escreveu, ela nem falou quem era, né? Não. E ele fez ela de besta, só dizendo que era por causa da água da fonte, que se bebesse um gole, ele sabia de todas as coisas. E era coisa que um dia ele tava. Um amigo dele deu um incentivo para ele se vestir no gabinete feminino. E ele foi. Só que não esperava que elas iam chegar, né? Aí chegou, ele Chegou cada um mais rindo, falando coisa, e ele escondeu ele debaixo da cama. E ele tava sem roupa ainda, né? Porque ele estava trocando. E ele viu, por ele ver as pernas dela, só as pernas, ele já ficou tipo encantado. Virou de canto. Fala. É de gravação, vamos continuar. Aí, continuando, naquele dia, ele escutou muita coisa, muito desabafo entre elas, né, contando uma coisa pra outra. E nessa luta que ele foi, que ele enganou elas, ele usou isso contra elas. E por elas não saberem assim, como que ele ficou sabendo, ela acreditou que realmente seria um milagre. A não ser a dona Joaninha, né, que pensou que no começo o Fabrício falou pra Augusto meio que paquerar ela, pra ele ter um motivo para terminar com ela, que ele ia se fazer de ciumento, possessivo, pra largar ela. E lá, ele meio que falou isso pra ela, ela falou que o Fabrício que tinha contado pra ele, e ela saiu sem acreditar. A única que salvou. E essa atitude do Fabrício ficou realmente parecida com os homens de hoje em dia. Não foi só antigamente, porque os homens de hoje em dia realmente estão desse jeito. Pedindo que outros vai cantar para ir fora da mulher, porque não quer. Isso que é amigo. Aí, no final, lá na luta, o Augusto foi pego de surpresa, né? Até porque o que a gente planta, a gente colhe. É. E a Moreninha estava lá, ela escutou um barulho. Você lembra que ela estava lá e ela também falou um monte de coisa que ele pensava que só ele sabia, só que ela sabia também. Então foi um surpreendendo o outro. Ele pensou que ele ia sair por cima, mas a Moreninha passou por cima dele mais uma vez. E ela sabia também, porque um dia ele estava conversando com a avó de Felipe na mesma luta e acabou contando sobre um encontro com ele, com uma menina misteriosa, quando ela tinha 7 anos e ele 13, que eles se encontraram numa praia e lá se apaixonaram e prometeram um pro outro que ia ser marido e mulher quando crescerem. Eles trocaram esses aqui, né? Eu só sei que eu não lembro se a dele era verde ou era branca. A dele era branca e ela ficou com a verde. Eles trocaram esses breves porque eles ajudaram uma família pobre com o que eles podiam. E depois que eles ajudaram, essa família agradeceu muito e deu esses breves para ele, fazendo eles jurar que futuramente eles iam se casar e ficar juntos. Só que cada um foi embora para suas casas e nunca mais eles se viram. E foi isso que ele contou para a avó de Felipe, né? E ela, e muitas vezes durante ele contava, ele escutava alguém correndo. E sempre quando ele ia ver, aparecia ela, só que de forma totalmente distraída. Não tinha como imaginar que era ela. Então, de qualquer forma, um escutou meio que um desabafo do outro. Do mesmo jeito que ele enganou as outras, ela acabou enganando ele também, dizendo que era água milagrosa. E parece que no decorrer também, ela só relevou, ela não quis falar logo que era ela. Ela foi deixando pra ver, eu acho que porque ela já sabia que ele falava que não se apaixonava por uma há mais de 15 dias. E acho que ia até chegar ao ponto dela ver que ele começou a gostar dela e tal. Com o decorrer do tempo, ele acabou se apaixonando por ela, eles foram embora da ilha. E teve um dia que ele voltou e brincou de bonecas com ela. Dá pra acreditar, né? O que o amor faz? E logo ele falava que no amado ele ficou doente por causa que o pai dele não deixou ele voltar na ilha pra ver ela e ele ficou doente de amor. E ele prometeu pra ela que voltaria no próximo domingo, ou era no sábado.
problema de cabeça. Aí, foi aí que o pai dele não deixou ele voltar e ela ficava esperando ele praticamente todos os dias. E daí, por ser aquela menina animada, rebelde, pode-se dizer assim, ela passou a ser triste também, ele adoeceu e ela ficava achando que ele estava mentindo e não ia voltar mais. Sim. Só que depois que ela foi descobrir que era porque ele tinha adoecido, o pai dele não tinha deixado ir, e por ele quase morrer por causa disso, o pai dele começou a conversar com a avó dela e concordou e deixou ele ir. E foi assim que veio o pedido de casamento. E no primeiro parece que ela não queria aceitar. Ela quis conversar com ele lá na gruta e para falar com ele sobre ela ser a menina lá do começo, ser a menina mais nova que eles tinham se jurado a casar. Sim, e foi basicamente isso. E eu achava, antes de chegar no final, que ele ia aceitar de primeira, mas não foi não. Deu uma conversa toda lá na gruta, ela disse que ele tinha jurado, ela não falou de cara que era ela, que era a menina, né? Ô, dicção. Aí ela falou lá que ele tinha jurado pra outra que o amor dele era dela, que ela não podia se casar com ele. Só que do meio pro fim deu tudo certo, né? Ela falou que ele tinha que achar essa menina e ficar com ela, ou então quebrar esse juramento, porque ele já tinha jurado que ia ficar com ela e ela não queria entrar no meio, só que ela não revelava que era ela. E enfim, eles conversaram e ela revelou que era ela, a menina lá do passado, que eles juraram a se casar futuramente. Então, eles começaram a se abraçar e a avó dela e o pai chegou bem na hora que eles estavam se abraçando e estranhou por eles estarem se abraçando, porque ela não tinha aceitado de primeira e lá eles estavam se abraçando. E depois chegou o Felipe, Fabrício e Leopoldo. E um momento que era para ser de explicação, por eles estarem daquele jeito, acabou se tornando em abraço, porque eu acredito que entenderam o que estava acontecendo. E Felipe, que tinha feito a aposta com Augusto, falou que ele devia um romance com ele e que ele tinha perdido. Aí a Moreninha foi e disse que ele tinha perdido ganhando, né? Porque afinal o troféu foi para ele. E Augusto disse que já estava pronto o romance e que se chamava a Moreninha. E então foi isso. E eu, particularmente, gostei muito do livro. E eu achei que não ia terminar ele, mas eu gostei bastante. E de qualquer forma é um livro que mesmo a leitura, não sendo assim, as palavras não sendo como se dizem hoje em dia, por ser mais antigo, é um livro que de certa forma prende muita gente pelo enredo, sabe? Pelo decorrer da história, vai prendendo muita gente por querer descobrir mais coisas sobre. Descobrir se ele realmente vai se apaixonar, quem é a menina lá do passado, e prende muita leitura que faz nós terminar. Que faz nós terminar que ler em português foi isso. E foi isso, e até a próxima. Hoje eu sonhei que ela voltava e vinha muito mais que linda. A meia luz me acordava, cheirando a flor de tangerina. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina, e docemente me afogava em suas águas cristalinas.